Bom, abordagem das arritmias, taquiarritmias. Eu sou a doutora Sandra Falcão e vou estar falando para vocês um pouquinho sobre as taquiarritmias. O objetivo de aprendizado dessa aula é conhecer as principais taquiarritmias que vão se apresentar na prática clínica, identificar os ritmos por meio do traçado eletrocardiográfico e conhecer a abordagem terapêutica de emergência das taquiarritmias. As taquiarritmias ou disritmias, elas são problemas na formação do impulso, na condução ou na condução e formação do impulso. As células cardíacas, elas têm a capacidade de gerar um impulso elétrico. Essa capacidade de gerar o impulso elétrico se chama automatismo. Algumas células do coração têm essa capacidade e são o nosso marca-passo fisiológico. Outras células do coração são especializadas em conduzir e outras vão ser mais responsáveis pela parte de contração. Veja aqui o exemplo de uma geração de impulso elétrico, onde a gente tem a fase 4, a fase que a célula está polarizada em repouso, fase 0, onde há a abertura dos canais rápidos de sódio, a despolarização da célula rápida, fase 1, onde há o início da repolarização da célula, fase 2, a fase de platô da despolarização, onde a gente tem uma despolarização pela abertura dos canais lentos de cálcio, e uma fase de repolarização, com a saída de potássio da célula, voltando normalmente a uma condição de célula polarizada. As células que têm um potencial de ação com esse formato mais rápido, onde não tem essa fase de platô, elas despolarizam e repolarizam mais rápido. Essas células, então, elas têm a capacidade de gerar o impulso elétrico rapidamente, portanto, são essas células que têm esse formato de potencial de ação que comandam o ritmo do coração fisiologicamente, são o nosso marca-passo fisiológico. O exemplo dessas células é as células do nó sinusal. Algumas outras células do coração, principalmente as que estão no sistema de condução, têm um potencial de ação muito semelhante, como que a gente vê aqui nesse slide, onde a gente observar que as células do nó sinusal têm esse formato de potencial de ação, mas as células do nó atrioventricular têm um formato também muito parecido. À medida que a gente vai descendo do nó sinusal para o ventrículo, a gente tem potenciais de ação com uma curva mais demorada, com um platô de despolarização maior. Então, temos células com maior automatismo, as células do nó sinusal, depois nó atrioventricular, células do músculo atrial, e descendo células com menor capacidade de gerar o impulso elétrico, são as células que estão no ventrículo. Nesse slide também podemos lembrar que o sistema de condução é formado pelo nó sinusal, pelos feixes internodais, feixe de Bachmann, nó atrioventricular, feixe penetrante de His e o ramo esquerdo e ramo direito das fibras de His-Purkinje, né? É importante observar que os átrios e os ventrículos estão separados por esse arcabouço de tecido conectivo que é isolante elétrico e que separa átrios de ventrículo eletricamente, de maneira que o impulso elétrico que é gerado aqui em cima, na região de átrios, só chega aqui embaixo, nos ventrículos, caminhando pelo sistema de condução, ou seja, penetrando via feixe penetrante de His. Já conversamos em outro momento sobre o eletrocardiograma. O eletrocardiógrafo vai estar registrando as ondas de despolarização para a gente, num papel milimetrado, onde o tempo vai ser medido na horizontal, 0,04 quadradinhos, e na vertical vai ser medida a voltagem. Vamos observar no traçado eletrocardiográfico as ondas P, ondas de despolarização do átrio, QRS, despolarização do ventrículo, e as ondas de repolarização do ventrículo, que são as ondas T. Os fenômenos elétricos atriais, eles têm pouca massa muscular, diferente dos fenômenos elétricos do ventrículo, que representam fenômenos elétricos de uma grande massa de músculo.
Por isso que as inscrições dos fenômenos elétricos do átrio são pequenas, enquanto as inscrições elétricas dos fenômenos elétricos dos ventrículos são inscrições maiores. Quando elas ocorrem em tempos diferentes, nós conseguimos então ver os dois momentos. Entretanto, se os fenômenos elétricos atriais acontecerem no mesmo momento dos fenômenos elétricos do ventrículo, aí nós não conseguimos observar no eletro de 12 derivações de superfície os fenômenos eletrocardiográficos que são secundários a alterações no átrio, a despolarização ou a repolarização, porque os fenômenos do ventrículo têm uma intensidade muito maior, uma amplitude muito maior, e aí é o que a gente vai aqui de fora, no eletro de superfície, conseguir registrar. Bom, tendo falado isso, vamos rever a geração e a condução do impulso elétrico normal, onde o estímulo elétrico nasce no nó sinusal, despolariza os átrios, desce então para o nó atrioventricular, onde o nó atrioventricular retarda um pouco a condução do impulso elétrico para o ventrículo, para o feixe penetrante, então assim para o ventrículo, porque o nó atrioventricular dá tempo dessa maneira do átrio contrair, só então o ventrículo contrair. Uma vez que o estímulo elétrico chega no feixe penetrante de His, ele rapidamente se espalha, sendo conduzido pelo ramo esquerdo e ramo direito rapidamente, despolarizando toda a massa ventricular quase que simultâneo. Se a gente der uma olhada em maior detalhe na despolarização do átrio, a gente vai ver que o vetor atrial, o vetor de despolarização atrial, ele é um vetor que vem para a esquerda, para baixo e para frente, e no final das contas é um vetor da direita, lá quase na desembocadura da cava superior, descendo para baixo e para a esquerda. Quando projetamos isso, então, no sistema de derivações, a gente vai observar na rosa de Einthoven que está se projetando mais ou menos acima de D2, mas derivações, nas derivações D1, D2, D3 e AVF, o vetor resultante vai ser sempre positivo nessas derivações, porque está sempre em direção ao eletrodo explorador. Então, uma onda P normal, sinusal, ela tem que ser positiva nas derivações D2, D3 e AVF. Observem que, como o estímulo elétrico caminha pelo sistema de condução, o QRS vai ser estreito. E assim a gente tem um eletro normal, o ritmo normal, frequência cardíaca normal, tem onda P facilmente visível, toda P com QRS, o QRS é estreito, e se olharmos o eletro de 12 derivações, vamos ver que essa onda P é positiva nas derivações D2, D3 e AVF. E como é que é a condução anormal? A condução anormal pode se dar de duas maneiras. Vamos observar aqui a primeira maneira. O estímulo nasce no nó sinusal, perfeito, até aí normal, vem para o nó atrioventricular, tranquilo, normal ainda, vai penetrar no feixe penetrante de His, penetrou, mas quando chega para para caminhar pelo sistema de condução ramo direito, ramo esquerdo, encontra o ramo esquerdo com um problema, com uma dificuldade do estímulo elétrico andar pelo ramo esquerdo, ou seja, com um bloqueio do ramo esquerdo. Então, o estímulo vai pelo ramo direito e vai despolarizar o lado esquerdo por uma despolarização célula-célula. Logo, a gente vai ter onda P nesse eletro, toda P vai ter QRS, mas o meu QRS vai ser alargado, porque o ventrículo vai demorar para despolarizar todo, à custa de uma lentificação da despolarização do ventrículo direito, por um bloqueio do ramo direito. Um bloqueio, uma dificuldade do estímulo elétrico andar pelo ramo esquerdo, aliás, não direito, pelo ramo esquerdo. Aqui, nesse outro slide, a gente não tem um ritmo nascendo no nó sinusal, mas e sim um ritmo nascendo dentro do ventrículo. Nessa situação, ele também não vai caminhar pelo sistema de condução, vai caminhar célula a célula. Meu QRS também vai ser largo, mas diferentemente eu não vou ver a onda P.
ou quando eu a ver, ela vai estar completamente dissociada, porque quem está mandando no ritmo do ventrículo é um estímulo que nasceu no próprio ventrículo. Esse ritmo é então um ritmo ventricular. Como característica, vamos ter um QRS largo, sem onda P facilmente visível, ou se nós a virmos, essa onda P vai estar dissociada do ritmo do ventrículo. A onda P não tem relação com o QRS. Bom, então teremos então nas taquiarritmias, são ritmos rápidos, com frequência acima de 100. Vamos ver que mecanismos então se dá a ocorrência dessas arritmias. O primeiro mecanismo é o mecanismo de automatismo. Automatismo, lembra, é aquela capacidade que a célula tem de gerar o impulso elétrico. As células cardíacas do sistema de condução têm essa capacidade. Elas geram um impulso elétrico por elas mesmas, abrindo assim os canais voltagem independente, deflagrando um potencial de ação. Essas células, em geral, que comandam, que têm maior automatismo, são as células do nó sinusal. Entretanto, a gente pode ter um aumento do automatismo nas regiões de células atriais, por alguma alteração patológica, patologicamente também na região juncional, na região ventricular, e todas essas regiões, todo o coração pode apresentar alteração ou por isquemia ou distúrbio eletrolítico, ou hipóxia ou estimulação adrenérgica, e gerar um aumento do automatismo das células, e dessa maneira esse automatismo comandar e ser além, ser mais intenso do que o automatismo fisiológico, que é o automatismo do nó sinusal. Então esse é o primeiro mecanismo, o mecanismo de automatismo. O segundo mecanismo da arritmia é um mecanismo que se chama por reentrada. A reentrada, para acontecer, ela precisa de que três situações ocorram. Precisa que existam duas vias de condução. Preciso que essas vias de condução tenham necessariamente períodos refratários diferentes, ou seja, elas não estejam prontas para despolarizar e repolarizar em tempos iguais. E eu preciso de um deflagrador. Esse deflagrador, em geral, é uma extrasístole. Vamos então observar como é que se dá esse mecanismo aqui, observando essas setas. Imagina que essa seta vermelha é uma seta que indica uma via de condução rápida, e a seta amarela, uma via de condução lenta. A via de condução rápida, o estímulo vai andar rápido, despolariza rápido. A via amarela, via de condução lenta, despolariza lento. Entretanto, a repolarização, o período refratário dessas duas vias são diferentes. A via vermelha, que despolariza rápido, ela repolariza lento. A via amarela, que despolariza lento, repolariza rápido. Então vamos rever? A via vermelha despolariza rápido, repolariza lento. A via amarela despolariza lento, repolariza rápido. Então vamos ver como é que se dá. Eu tenho um estímulo elétrico, ele vai vir rápido pela via vermelha, lento pela via amarela. Então vai chegar aqui embaixo vindo da via vermelha, porque ela vem rápido, o estímulo desce rápido por ela, e vai descendo devagarinho aqui pela amarela. Quando chegar bem aqui embaixo na amarela, o estímulo não vem para frente, porque vai encontrar já essa região despolarizada pela via de condução rápida. Então o estímulo para por aí e ele segue como se só existisse a via de condução rápida. Como a via lenta, o estímulo anda à toa, porque chega aqui e não consegue ir para frente, essa região já está despolarizada. Eu não consigo despolarizar uma região que já está despolarizada. Bom, esse é o ritmo que vem normal. Se em algum momento a gente tiver um deflagrador, ou seja, uma extrasístole, um batimento seguido de um outro batimento antes do que eu esperava, extrasístole, eu vou encontrar essas vias de condução agora da seguinte maneira. A via de condução rápida, ela ainda está se repolarizando, ela está no seu período refratário absoluto, eu não consigo despolarizá-la, ela repolariza lento. A via de condução lenta, a amarela,
ela se repolariza rápido, então ela já está repolarizada. Agora o estímulo elétrico vai descer pela via amarela, a via lenta. Vai descendo lentamente, quando chegar aqui embaixo, a via de condução rápida, que se repolariza lento, já se repolarizou. E aí o estímulo vai subir pela via rápida. Veja, antes essa via rápida ainda estava se repolarizando, mas demorou tanto tempo para o estímulo chegar aqui embaixo que já deu tempo dela se repolarizar. E agora o estímulo sobe pela via rápida. Ele também vai descer aqui para despolarizar essa região, mas aqui ele sobe pela via rápida. Quando chegou aqui em cima, ele chegou rápido antes de surgir um novo estímulo aqui, e aí ele vem e despolariza a via lenta, que já está repolarizada, porque ela se repolariza muito rápido. E então aqui a gente gerou um circuito de reentrada, que surgiu de repente por um deflagrador. Mas para que ele surgisse, foi necessário que existissem duas vias de condução e que elas tivessem períodos refratários diferentes. O terceiro mecanismo é o mecanismo de atividade deflagrada, ou também chamado de pós-potenciais. Pós-potencial pode ser precoce ou tardio. Ele é chamado pós-potencial precoce quando ele ocorre ainda quando a célula não está completamente repolarizada. E ele é chamado pós-potencial tardio quando ele ocorre quando a célula já está completamente repolarizada. E aí há uma nova despolarização. Os pós-potenciais, ou a atividade deflagrada, ela acontece. A gente deflagra uma atividade secundário a um prolongamento do período de repolarização patológico. Um exemplo é o prolongamento do intervalo QT provocado por hipocalemia ou por hipomagnesemia. E aí, nessa situação, a gente tem um QT prolongado. O QT prolongado permite oscilações no potencial de membrana, podendo atingir o potencial suficiente para abrir os canais voltagem dependente e assim deflagrar uma nova despolarização. Para deixar bem claro, só os estímulos que surgirem acima da bifurcação do feixe de His vão ser chamados de supraventricular. Todos os ritmos que surgirem abaixo da bifurcação do feixe de His vão ser chamados de ventriculares.